Olá, meus amados, satisfação estar com você mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço muito porque você tem acompanhado esse canal, continua acompanhando, divulgando. Assim você estará abreviando a vinda do Senhor Jesus. Amados, hoje vamos meditar sobre 5 colunas da verdade. Em outras palavras, as 5 eternas colunas da verdade da palavra de Deus. João capítulo 8, 32, Jesus fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, meus amados, nos liberta do quê? Dos vícios. A liberdade nos liberta das tentações de Satanás, das prisões satânicas. A verdade nos liberta das falsas filosofias, dos ensinamentos contrários à palavra de Deus. A verdade nos liberta das heresias que existiram, que existem e que existirá. Por isso, você e eu precisamos conhecer, apoderarmos da verdade da palavra de Deus. Hoje nós vamos comentar 5 eternas colunas da verdade. Primeira coluna da verdade é Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador, o sustentador de todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Palavra de Jesus. E a vida eterna é esta, que conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Queridos, Deus verdadeiro, Deus Pai Todo-Poderoso, Ele é a primeira coluna da verdade. Devemos crer de todo o nosso coração no Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial. Devemos louvar este Deus, viver cada dia este Deus, sentir dependência deste Deus Todo-Poderoso e majestoso, que nos amou de maneira tão infinita, que enviou seu bem-amado Filho, o Senhor Jesus Cristo, para dar a vida por nós, para nos redimir do pecado, para nos salvar das consequências desastrosas do pecado. Deus Pai Todo-Poderoso é a primeira eterna coluna da verdade. Segunda, está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Queridos, o Senhor Jesus Cristo, Deus Filho Todo-Poderoso, que também é o Criador, o mantenedor, segundo está no Evangelho de João, capítulo 1, ali afirma que Ele criou todas as coisas. Tudo veio a existir por intermédio dEle. Ele é o Verbo e o Verbo estava com Deus no início de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo se fez homem, habitou entre nós. Como diz o Evangelho de João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo veio revelar o caráter do Pai. Jesus Cristo se fez homem para que você e eu tornássemos súditos do reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo nos ama de maneira tão infinita que passou por uma angústia sem igual, indescritível. Ele suportou os pecados de toda a humanidade. Suas mãos e seus pés foram pregados na rude cruz, foi açoitado, escarnecido, zombado, insultado, tudo por amor a você e a mim. O Senhor Jesus Cristo trabalha por ti e por mim. Ele é a nossa rocha eterna, a segunda eterna coluna da verdade. Terceira, é o Espírito Santo. Deus Espírito Santo, fazendo parte da divindade. Evangelho de João, capítulo 15, verso 26, nos diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que o
Pai enviará em meu nome o Espírito da verdade que dele procede. Esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, chamado de Consolador. O Espírito Santo é o representante pessoal do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo age em todos os corações. Ele tem a missão de nos convencer, de nos converter. Amados, vocês só se arrependem porque o Espírito Santo está trabalhando em vocês. Ninguém se arrependeria se não fosse pela obra maravilhosa, especial do Espírito Santo. Nós só sentimos fome e sede da palavra de Deus porque o Espírito Santo está agindo. Sem o Espírito Santo você está perdido, a sua família, eu estou perdido com a minha família. É o Espírito Santo que nos fortalece, que nos anima para realizar as obras de Deus, para fazer a vontade de Deus. Oh, amados, sinta a necessidade de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho Todo-Poderoso, de Deus Espírito Santo Todo-Poderoso. Que a cada dia peçamos a Deus que nos batize com o Espírito Santo, que nos enche do poder do Espírito Santo para nós fazer a vontade dele, para que a lei de Deus esteja realmente em nosso coração e na nossa mente, para que nós possamos realmente amar uns aos outros. Quarta coluna da verdade é a palavra de Deus, a Bíblia. João 17:17 nos diz assim: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Queridos, as Sagradas Escrituras, a magna carta de Deus para você e para mim. A Bíblia Sagrada é o mapa pelo qual nós encontramos o maior tesouro da nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Através deste livro, a nossa vida pode ser transformada, a tua vida ser mudada. Esse livro tem poder transformador, renovador. Aqui nós encontramos instruções, orientações para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. É na palavra de Deus que nós encontraremos verdadeira paz, consolação, poder, nobreza de caráter. A nossa vida é mudada quando nós deixamos ser dirigida pela palavra de Deus. Todas as histórias que estão aqui, mesmo aquelas que parecem ser negativas, traz um aprendizado positivo, traz lições, advertências. Por isso que Jesus certa vez disse: examinai as Escrituras, julgai ter nelas a vida eterna. São elas que falam de mim? São elas que dão testemunho de mim? Queridos, a Bíblia Sagrada é o livro do grande Deus Todo-Poderoso que revela Deus, revela o Senhor Jesus Cristo, que revela o Espírito Santo agindo na tua vida e na minha vida. Por isso que o inimigo de Deus e também nosso inimigo, por séculos passados, tem lutado contra a palavra de Deus. Por isso que o inimigo tem incentivado falsos líderes a aniquilar a Bíblia na Idade Média, nos períodos passados. Por isso que Bíblias foram queimadas em séculos passados, porque Satanás não queria que as pessoas fossem libertadas das tentações, das heresias, das falsas filosofias. Satanás sempre vai combater a palavra de Deus, porque a palavra de Deus joga por terra o seu reino. A palavra de Deus revela a verdade. A palavra de Deus mostra o fim do pecado, mostra o fim da obra satânica aqui na terra. A palavra de Deus mostra a vitória completa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na tua vida e na minha vida. Por isso, amamos a Bíblia, leamos todos os dias e assim vamos crescer em graça, em poder, diante de Deus e diante dos homens. Amém? Queridos, agora vamos para a quinta coluna da verdade. Essa quinta coluna é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Salmo 119, verso 142 diz assim: a tua justiça é eterna, a tua lei é a própria verdade. Muito bem, então o salmista expressa que a lei de Deus é a verdade. Então é a quinta coluna da verdade. Os 10 mandamentos é o código do julgamento, é a base do julgamento, do juízo de Deus. Os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus, revela o amor de Deus a você e a mim. Por isso os 10 mandamentos é chamado a lei do amor.
Assim como as leis do trânsito é para o bem de cada cidadão, assim como as leis civis é para o bem de cada cidadão, muito mais as leis de Deus. Amados, o universo é governado por leis, as leis físicas. Se não existissem as leis físicas, não existiria vida. Se essas leis fossem quebradas, não existiria o universo. Então, o universo existe porque Deus criou o universo infinito, criou as leis físicas para reger o universo. Assim, os 10 mandamentos é para reger a tua vida e a minha vida pela graça de Cristo. Os 10 mandamentos é o resumo de uma vida cristã. É claro que é o resumo de milhões de mandamentos, está nos 10 mandamentos. São maravilhosos porque é o respeito à vida, o respeito a Deus. Quando você guarda os mandamentos pela fé, você está dizendo, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu amo a Deus. Jesus certa vez disse assim, lá em João 14, verso 15, ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Queridos, você expressa amor a Deus quando você guarda, quando você toma a decisão de respeitar os 10 mandamentos. Não respeitar os 10 mandamentos é não respeitar Deus, é não respeitar o que Deus deseja de tudo que é bom para a tua vida. Satanás foi o primeiro que lutou contra a lei de Deus para trazer ruína ao mundo. E ele trouxe ruína, porque ele lutou contra a lei de Deus. Se nós rejeitarmos os 10 mandamentos, ou qualquer dos 10 mandamentos, seja um ou dois, estamos trabalhando a favor de Satanás e contra Deus. Queridos, que os 10 mandamentos estejam no teu coração, na tua mente, que você seja uma pessoa obediente a Deus. Você guarda os mandamentos, eu também, não para ser salvo, mas porque Cristo nos salvou, assim como o espelho. O espelho mostra o defeito do nosso rosto, não tira a mancha, mas mostra. A função dos 10 mandamentos é mostrar aonde estou errando, é me corrigir para que nós cresçamos e nos preparemos para o reino dos céus. O que é pecado? Transgressão da lei. O pecado não vai entrar no céu. Assim, se eu transgrido a lei de Deus voluntariamente, não me arrependo, não serei salvo, porque o pecado não pode estar no céu. O pecado não pode permanecer nas cortes celestiais. Por isso, você e eu devemos andar na lei de Deus, pela graça de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amados, aí está então as 5 eternas colunas da verdade. Vamos repetir para nós orarmos em seguida. Primeira coluna, Deus Pai Todo-Poderoso. Depois, Deus Filho Todo-Poderoso. Terceiro, Deus o Espírito Santo Todo-Poderoso. Depois, a Bíblia Sagrada, a carta de Deus para nós. Depois, quinto, a Santa Lei de Deus. Abrace essas 5 colunas da verdade. Você fazendo isso, você é mais do que vencedor. Você se torna um cidadão do reino celestial e eu também. Que Deus te abençoe. Oramos. Obrigado, Senhor, por estas palavras de salvação. Ajuda-nos a aceitar, ajuda-nos a viver essas 5 colunas eternas da verdade. Cuida de cada amigo, de cada família. Nos abençoe, ó Pai, pelo nome de Cristo. Guia nossos passos, nossos pensamentos. Nos salve, nos prepare para o Teu reino de glória, a vinda de Jesus. É em nome de Jesus, o eterno Cordeiro de Deus, nós oramos. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro com a graça do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, hoje, amanhã e para sempre. Amém.